Torcedor do Mengão, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando a repercussão da vitória do Flamengo ontem contra o Grêmio no Maracanã, 2-1. Luiz Araújo marcando os 2 gols, Flamengo conquistando mais 3 pontos, voltando à liderança do Brasileirão. Preparei um vídeo bem legal para vocês, deixar os créditos aqui na descrição e ESPN Brasil. Deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo, galera. Flamengo, e a gente vai ouvir o Tite e o Renato Gaúcho e a gente traz o assunto aqui para discussão na sequência. Pedi ao presidente, quando ele estava na oração conosco, se eu podia, de alguma forma, ser pretensioso. Ele disse que sim. Aí eu perguntei para ele se ele sabia por que nós tínhamos vencido. E ele respondeu equipe. E ele respondeu aquilo que ficou representado. O Flamengo não são 11 jogadores que iniciam. O Flamengo é um grupo de trabalho. E quando fala de grupo de trabalho, está inserida torcida, direção, comissão técnica e atletas. Isso vence. Talvez aí fique representado não só o Luiz, mas todos aqueles que entraram num jogo onde nós tínhamos 5 seleção, 3 machucados, Carlinhos, Alan e Ayrton, 2 machucados no primeiro tempo. Se não tem equipe, se não tem grupo de trabalho, não chega. Inclusive com o apoio do torcedor. Bom, eu acho que vocês viram outro jogo. Mas por aí. A minha equipe sabe muito bem. Criamos. Eu apenas concordo com você que a gente não acertou, na maioria dos chutes, o alvo, né, o gol. A minha equipe poderia ter sido na frente do placar pelas oportunidades que nós criamos no primeiro tempo. Infelizmente, nós não fomos felizes. E, infelizmente, para a gente, no final do primeiro tempo, nós tomamos um gol. Voltamos para o segundo tempo, buscando pelo menos o empate. E nós sabíamos que nós iríamos deixar o espaço para o contra-ataque do Flamengo. E num desses contra-ataques aí, o Flamengo se aproveitou, fez o segundo gol. Mas isso não vai tirar, inclusive passei para o meu grupo, não vai tirar os méritos da atuação do Grêmio. Ninguém gosta de perder, mas a minha equipe se comportou bem. Só faltou o gol. Até teve um gol, né? Faltou mais um para pelo menos empatar. O primeiro tempo do Grêmio não foi ruim. Não achei que o Grêmio jogou mal também. Não jogou mal o primeiro tempo. Você vê aí oportunidades criadas pela equipe do Grêmio. Primeiro tempo bom do Reinaldo, JP Galvão no lugar do Diego Costa, tendo alguns bons momentos, mas claro, comparando com o Diego Costa, fica difícil para ele. O Grêmio também com desfalque, sem Soteldo, sem Lídia Santos, sem o goleiro, jogou o Rafael Cabral. E o Flamengo com os vários desfalques e o time foi se esfacelando durante a partida, né? E aí, André, a gente olhando para o jogo, você concorda ali com o Renato? A gente ele viu outro jogo, você viu o mesmo jogo que ele? Olha o golaço do Luiz Araújo. Qual foi a pergunta, né? Mas a gente supõe. A gente supõe, né? Porque deve ter sido uma crítica ao desempenho do Grêmio. Imagina-se que a pergunta foi crítica ao Grêmio e apresentou o Flamengo como time dominante no jogo. Pode ter sido por aí. O Renato, a gente também já sabe como que ele vai responder a esse tipo de coisa, né? Eu não achei que o Grêmio jogou mal, em especial no primeiro tempo. Haverá momento arbitragem já falaremos. No programa depois, né? Vamos deixar para isso. Claro. Vamos deixar para depois. Mas em relação ao que o Tite falou, a equipe, a história que ele contou ali sobre a conversa depois do jogo dentro do vestiário do Flamengo, sim, a comissão técnica do Flamengo já sabia há muito tempo que o time ia ser completamente recortado a partir de uma determinada data, né? Não poderia saber com certeza absoluta quais jogadores o elenco perderia. Não sei, por exemplo, na cabeça do Tite, se ele imaginava que nenhum jogador seria chamado para a seleção brasileira. Poderia ter sido chamado Pedro. Ele não está contando com isso. A mim, isso surpreendeu. Sim. Eu não achava que seriam só os estrangeiros do Flamengo que deixariam o clube momentaneamente para a Copa América. Mas dava para imaginar, dava para saber que seria uma coisa que ia impor ao Tite refazer o time do Flamengo a partir de agora. O jogo de hoje mostrou isso, né? Um time sendo refeito. E aí acho muito importante... Refeito durante o jogo também, Durante o jogo também, porque o Igor e o Cebolinha se machucaram logo em sequência um do outro no primeiro tempo. Além de já ter perdido o Ayrton Lucas, que não era contado para convocação, você perde esse jogador. Exato. E o Alan se machucou no jogo com o Corinthians. Sim. E o Alan. Foi substituído no final. Isso. E o Alan também. Isso. Então,
É importante que o elenco do Flamengo tenha jogadores que possam dar o passo à frente, como o Luiz Araújo deu hoje? Óbvio que sim. Isso significa que a partir de agora ele vai ser a grande estrela do time e vai brilhar? Talvez. Pois é. Futebol... A gente estava falando do Estevam, ganhar um espaço. Isso. Futebol, para isso, ele tem. Então, enquanto não é correto, num jogo como o de hoje, por exemplo, apontar demais o dedo para a atuação do Flamengo, ver defeitos, fazer muitas críticas, porque se trata de uma equipe sendo reformada, e é um absurdo que isso esteja acontecendo, né? E aí, no caso do Flamengo, existe também o bônus negativo de ser logo depois da maior exibição que o Flamengo fez no ano. Sim. Uma atuação histórica, né? O 6-1 contra o Vasco e com todos os méritos, não recebeu nada de presente. Então, enquanto eu acho que não dá para a gente estabelecer um padrão de rigor muito alto para o Flamengo, pelo menos nesses primeiros momentos, é um elenco que tem muita qualidade, jogadores que não são normalmente titulares e que podem sim ocupar o seu espaço e bem, não no sentido de esquentar a função enquanto os outros não voltam, mas para se apresentar. Sim. E o Flamengo investiu para ter esse elenco. O Flamengo pode colher tecnicamente no momento em que é necessário. O Calçade lembrou bem. O Uruguai deve fazer um ótimo papel na Copa América. Isso significa que 2 jogadores cruciais para o Flamengo vão demorar para voltar. Não tem muito o que fazer em relação a isso, né? Pode falar, Gê. Não, eu acho assim, a gente fala muito sobre o elenco do Flamengo, sobre a qualidade, né, do plantel que o Tite tem à disposição, e por isso a cobrança é sempre tão grande em relação ao Flamengo jogar melhor do que ele joga. Mas convenhamos, né, um contexto como esse de 10 desfalques, aí não tem elenco bom que te permita exigir um altíssimo nível de atuação do Flamengo. O meio de campo foi explodido, a gente já sabe. E perdeu Cebolinha no jogo, então, que é outro pilar do time. Eu acho que, enfim, aliás, é curioso, né? A gente olha para o Luiz Araújo, que no fim das contas foi um cara que começou no banco, que era titular do Tite no começo do trabalho dele. O primeiro time titular do Flamengo que o Tite definiu tinha o Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo de um lado, Cebolinha do outro. Ele entra no lugar do Igor Jesus machucado e acaba resolvendo o jogo com 2 belíssimos gols. Acho que isso também é um pouco o sinal e a demonstração de que não tem jeito. Na hora que desmonta tudo, na hora que você tem o time completamente esfacelado, é normal que você também leve um tempo para, de repente, encontrar as melhores soluções, buscar alternativas. Aquilo que a gente fala, né? O trabalho está começando. Nesse momento, claro que o trabalho do Tite não está começando, mas ele tem que começar a tomar decisões e definir um time, definir a sua maneira de jogar e as suas possíveis alterações num contexto completamente diferente. Um contexto sem 10 jogadores, né? Se a gente somar os que saíram também durante a partida. E vamos ver, né? Eu acho que, especialmente a questão do Cebolinha, vamos ver, torcer para que não seja nada sério, porque é quando o Flamengo mais precisa do Cebolinha, é agora. Claro que ele é um titular do Flamengo, ele é um jogador essencial hoje, mesmo com todo mundo à disposição, mas na hora que vai metade do time embora, vai ter que atuar com o Bruno Henrique torcendo para ele não se machucar, né? E é claro, no limite. Olha de quem nós estamos falando. Lógico. Né? Quer dizer, o substituto do Cebolinha é o Bruno Henrique, altíssimo nível. Mas o Bruno Henrique pode fazer outras funções também, eventualmente. Né? O problema dele hoje é que ele tinha lateral esquerdo e primeiro volante com adaptações, né? Exato. O Léo Pereira e o Léo Ortiz. Então, hoje até que deu certo, né? Mas assim, você não tinha um jogador específico da posição. Sim. E o time com esses recortes todos ainda foi pro jogo com o Gabigol no banco, que não Bruno entrou. Henrique, Luiz Araújo. É isso que ele está falando do grupo, né? Só com esses 3 no banco, pelo amor. E com problemas no campo e esses 3, é realmente ter um grupo bom para poder lidar nesse momento. Eu acho que todo mundo vai ter que tomar muito cuidado com análises e julgamentos nesse período de Copa América. Sim. Um período de sobrevivência para quem foi mais atingido. Assina embaixo. Sobrevivência. Assina embaixo. Fora a quantidade de jogos. Né? Porque nada é mais indiscutível resultado isso. que desempenho, né, cara? Exato. Às vezes o desempenho não é tão bom, mas você ganha 1-0 ali, 2-0, tá ótimo. O melhor resultado é aquele que vem com desempenho, que ele te dá, te dá um pouco de confiança e certeza de que isso vai continuar. Mas nesse momento é jogo a jogo, placar a placar, 3 pontos, legal, agradeço, torcer para ninguém mais machucar e para outros se recuperarem. Mas
é delicada a E situação. tem uma outra coisa, não é só o desempenho durante a Copa América, isso, óbvio, é essencial, a gente não tem como fazer uma avaliação ou exigir como a gente poderia exigir se o treinador tivesse com todos os jogadores. Vamos supor, o Uruguai, vocês têm dito, eu concordo plenamente, tem jogado o melhor futebol da América do Sul. Como voltam? Vamos supor que o Uruguai vai à final da Copa América. Verdade. Como volta a Arrascaeta? Como volta o De La Cruz? Né? Quantas vezes vão jogar? Então, assim, eu repito, assim, a desorganização do futebol brasileiro, eu não vou ficar falando disso porque eu cansei, canso ficar repetindo isso muito. Assim, é um trabalho de sabotagem do campeonato, que é o mais difícil que a gente tem no país, enorme. Enorme. Hoje eu via na Sport TV uma entrevista do Arthur Jorge, ele falava, é muito estranho ter campeonato brasileiro durante a Copa América e durante a Euro. É muito estranho. Para ele é um contexto diferente. Porque ele vem de outro calendário. Não, mas você pode olhar, ver os melhores jogadores, de repente você vê alguma coisa diferente, olha alguma coisa com o técnico, aprende futebol, é aprendizado constante. Aqui não. Aqui é o que você disse, Calçade. Sobrevivência. Principalmente para esses times que montaram equipes para disputa de título. Olha o Inter hoje, contra o São Paulo, sem seus dois principais atacantes. Aí se sofre ainda mais, né? Eu acho que porque você não tem um elenco tão farto quanto o do Flamengo. Possível isso. E como disse o Calçade... Não dá para exigir muito já, é isso. E resultado, como falou o William. E uma lesão é ainda mais séria, né? No caso do Valência hoje. Sim, Então, sim. E o legal do jogo é que entre os 30 minutos o Luiz Araújo e o Tite começou o jogo tentando a manutenção da ideia normal naquilo que o Flamengo leva para campo. Que é o natural, né? Porque senão você tem que fazer mais uma mudança. É inteligente. Ele tinha o Gerson do lado direito, o Lohan fazia o papel do Arrascaeta, Cebolinha e Pedro com adaptação ali no volante, no Léo Ortiz, mas era o desenho, o sistema. Sim. A contusão obriga o Gerson a jogar como um segundo volante, aquele volante que sai. E aí entra o Luiz Araújo na dele, que era onde estava jogando o Gerson. Isso melhora o time imensamente. Exatamente. E não era algo que... Estava nos planos. Não era o plano inicial. Porque o que você vê no jogo... que eu falei, Calçade, que ele vai... Assim, ele vai descobrir também. Vai se virando. Não que ele não conhecesse Tem opções, mas vai se virando. o Luiz Araújo, mas o Luiz Araújo passa a fazer umas diagonais numa velocidade tão incrível que é a que ele tem, né? Que é o Gerson, é outro tipo de jogador, mais construtor ali, e o Luiz Araújo super agudo na diagonal, fazendo gol de frente, um golaço. Então, isso pode dar ao Tite também uma composição diferente nesses momentos, e não tem nenhuma invenção aí. É só ceder para aquilo que o jogo mostrou. Mas aí O jogo do Flamengo foi bom, tá? Mas a ideia é assim, vai seguindo com o que dá certo. Então, por exemplo, tivemos essas mudanças. Elas deram certo para o jogo de hoje. Sim. Já é o que vale para contra o Atlético Paranaense? Isso ele guarda para se for necessário numa próxima ocasião. Por exemplo, o Luiz Acho que Araújo ele vai continuar deve começar insistindo. contra o Não, ele vai Atlético. eu acho que o natural é que ele continue insistindo na menor dramaticidade de mudanças que ele possa. Ou seja, manter a ideia de jogo, manter a estrutura, encontrar jogadores que possam desempenhar a função. 2 caras se machucam no primeiro tempo, aí ele tem que olhar e ver o que dá para fazer. Mas tudo bem, não assim, não dá para Luiz Araújo planejar jogar tudo, ali né? não é uma mudança, né? Do ponto Não. de vista ele pode manter o esquema e o sistema que ele usa e manter o Luiz Araújo aberto pela direita. É isso que você está falando, né? Quer dizer, e talvez faça sentido. Seja o melhor a fazer agora. Nesse momento, depois do que aconteceu no jogo. Também ele tem que usar como subsídio o que está acontecendo para tomar as decisões, né? Os gols que o Luiz Araújo fez são gols de um jogador extremamente confiante na sua capacidade, à vontade para jogar. O primeiro gol é um gol que o cara que não está se sentindo bem não arrisca. E o segundo gol é de uma classe para finalizar. E, assim, que ele deve dividir com o Pedro, né? O autor intelectual do gol é o Pedro, com o passe que o Pedro dá. O Pedro joga muita bola e enxerga muito o jogo. E, assim, é uma sorte do Flamengo o fato do Pedro estar aí disponível. Porque imagine se o Pedro estivesse na seleção brasileira, como seria complicado jogar da maneira como o Flamengo vem fazendo. É impressionante que, assim, o Flamengo está esfacelado, porque ele está, né? A gente está falando, tá. são Nossa. 10 dias. E aí ele tinha no banco de reservas hoje Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol. 3 jogadores que seriam provavelmente titulares em quase todos os times do futebol brasileiro. Os três. Tanto o Luiz Araújo como o Bruno Henrique, como o Gabigol.
Então, assim, é claro que o Flamengo sofre, porque o futebol também não vive só da qualidade técnica dos jogadores, vive do entrosamento, daquilo que o técnico avaliou sobre... Mas convenhamos, assim... O Renato queria ter esses caras do outro lado. Exatamente. Ou mesmo, enfim, acho que o Internacional hoje também queria ter as opções de banco que o Flamengo tinha. Então, nesse aspecto, o Flamengo é quem mais sofre, mas também é quem está mais preparado para tentar amenizar essas perdas. Sim. Antes de seguir, só rapidinho aqui, Dimas, que eu sei que você soprou no meu ouvido, mas o André queria falar alguma coisa da arbitragem, né, André? Sobre o pênalti, né? Já dava para ver muito antes da chamada do VAR, no primeiro replay, que não tinha sido pênalti. Eu fiquei com a impressão de pênalti no primeiro momento, aí apontei na reação, isso é pênalti, aí depois... Contundente, inclusive. Contundente. Essa aí jogadinha de perna pra cima... Agora, no replay, agora isso aí... A perna que sobe não teve contato. E foi um aqui, problema. Eu concordo, mas aqui marca um monte desses, sido a hein? perna que sofreu o pênalti, né? Aí, ó, aí agora... E marca um monte desses, hein? Na escala Davidson, olhada boa. é uma nota 7, vai. Não? Não? O engraçado agora que tá rolando, e acho que aí a torcida tá certa, tá no papel dela e tal, mas com a coisa dos lances do VAR serem mostrados no telão, a gente teve hoje duas cenas engraçadas, né? Uma na hora que a gente vê essa cena que claramente o Bruno Henrique tá se jogando e tal, a torcida do Flamengo... tipo, como quem diz, olha que pênalti escandaloso que a gente está assistindo no telão. Quer dizer, botando uma pressão no árbitro como tem que ser. E também no jogo do São Paulo com o Internacional, o Caleri olhando para o telão, aquelas linhas que não dizem absolutamente nada, né? Que a gente conhece tão bem do nosso VAR. Ele olhava para as linhas do telão e começava a comemorar, como quem diz, olha aí, claramente eu não estava impedido, a condição era legal. Aliás, a gente vai mostrar esse lance daqui a pouco também, quando a gente falar do São Paulo. Antes do São Paulo, vamos dar uma passadinha, porque o Bahia venceu seu confronto. Bom, Pedro Henrique Torre trazendo os detalhes da partida e a gente está vendo, olha que curioso, a posse de bola do Grêmio foi maior que a do Flamengo. O número de finalizações talvez seja um ponto, Elton, da gente dar razão ao Renato, bem parecido, né? Finalizações certas também, menos uma, tanto em finalizações quanto certas para o Grêmio. Grandes chances também, uma a menos, e ações na área rival. O Grêmio ainda consegue ter mais do que o Flamengo. O Elton é engraçado, porque são dois times com muitos desfalques, né? Se a gente olhar de lado a lado, o Grêmio tinha menos desfalques, mas também tem menos qualidade técnica em quantidade, porque quando perde 3 jogadores importantes como Diego Costa, Soteldo e Vilhaçante, sente muito. Mas o empenho, a entrega desses dois times hoje, acho que é o ponto a ser destacado. Porque se tivesse entrega quando está todo mundo, é outro futebol, Elton. Daniel, acho que é uma realidade que a gente vai ter que lidar nesses próximos dias, nessas próximas semanas, de desfalques nos principais times do futebol brasileiro. Então, a gente vai sempre falar, apesar dos desfalques, os times desfalcados por conta de data FIFA. No caso de Flamengo e Grêmio ainda tem adicional, né, de lesões. Diego Costa acabou sendo um jogador importante fora, né, para essa equipe do Grêmio. O próprio César Sampaio ali ao lado do Tite, né, citou os jogadores que estão fora também, o Ayrton Lucas. Isso fez com que o Léo Pereira jogasse de lateral esquerdo, o Alan lesionado, isso fez com que o Léo Ortiz jogasse de volante, né? Então, a gente está falando também de desfalques que não são necessariamente da data FIFA, né? Tem muito clube rezando aí para a seleção cair na primeira fase da Copa América, né? Para ter seus jogadores de volta e os jogadores inteiros fisicamente. Eu acho que, eu concordo com a leitura do Renato. O Grêmio fez um bom jogo e isso só valoriza o resultado do Flamengo. O Flamengo começou o jogo tentando sufocar o Grêmio na saída de bola, né, fazendo marcação-pressão. De novo, o Tite começou com o Gerson mais adiantado, até como ponta pela direita, né, o Everton Cebolinha circulando muito pelo lado esquerdo para dentro, para jogar ali junto com o Pedro. Boa saída do Igor Jesus. E o Johan também fazendo um bom jogo, né? Sendo um jogador ali de transição pelo corredor central, fazendo a função que normalmente faz o Arrascaeta. Mas aí tem essa questão, né, que o Imponderável traz 2 mudanças cedo, né? Com a faixa ali de 5 minutos, ele perde 2 jogadores.
quando ele tira o Igor Jesus, ele traz o Gerson de novo, né, para jogar um pouco mais por dentro, e aí entra o banco de reservas, que a gente sempre fala que faz muita diferença. Entrou bem o Luiz Araújo, o Bruno Henrique por um lado, né, o Luiz Araújo por outro, e aí o time ficou mais vertical. O Grêmio teve mais bola no primeiro tempo, né, tentando ocupar o campo de ataque com a posse da bola, e o Flamengo percebeu isso, e essas mudanças também forçadas fizeram com que o Flamengo tivesse um pouco mais de verticalidade. E aí o golaço do Luiz Araújo, né, que acaba abrindo o placar e deixando o jogo sob controle do Flamengo. E no segundo tempo também, né, o próprio Luiz Araújo acaba recebendo esse passe do Pedro que a gente está vendo para matar o jogo. O Grêmio fez um jogo muito competitivo, apesar dos desfalques. Vamos lembrar que o Grêmio teve muito tempo sem treinamentos, né, por conta das enchentes e a tragédia no Rio Grande do Sul, ou seja, está um pouco atrás até de ritmo de jogo, fisicamente falando, em relação aos adversários. Foi um time que conseguiu competir, e isso só valoriza a vitória do Flamengo, que algumas semanas, né, Dani, estava sendo criticado por ser uma equipe muito pragmática, né, uma equipe distante do que o torcedor gostaria de ver, né, uma equipe mais propositiva, mais no campo de ataque, um time mais intenso, e nos últimos jogos a gente viu o Flamengo mudar um pouco essa intensidade, né? Foram apenas, entre aspas, 2 gols, mas foi um time de muito volume ofensivo, apesar das ausências importantes, né, de jogadores do meio para frente. E não à toa o Flamengo, nesse momento, junto com o Bahia, nos critérios de desempate, vence, né? E vence muito por conta também do saldo de gols que fez contra o Vasco. É um time diferente e é o líder do Campeonato Brasileiro com méritos até agora. A gente viu uma jogada ali do segundo tempo, eu fiquei pensando, Elton, se essa bola entra, né? O Léo Pereira vai quase até a linha de fundo, o Ortiz acompanha, tem até cãibra na sequência, acaba errando o chute, mas ia ser curioso a gente ver esse gol. Só pensando em sequência pelo lado do Flamengo, já que tem mais 2 jogadores que saíram machucados na partida de hoje, né? Ainda no primeiro tempo, o Cebolinha e o Igor Jesus lesionados. O Gerson toma um pisão, mas acaba a partida, então a expectativa é que ele não preocupe e esteja para o próximo jogo. Pensando em sequência, é fácil a gente apontar que desfalque seria mais catastrófico, vou colocar assim, para essa equipe do Flamengo. O Cebolinha tem o Bruno Henrique. O Igor Jesus, se ele não tiver o Alan de volta, acho que pode ser um problema grande. É um problema grande. É claro que quando ele coloca o Léo Ortiz para fazer a função de volante, né, muitas vezes ele até faz um papel de terceiro zagueiro. O Léo Ortiz, no Bragantino, era um zagueiro que construía a partir do campo de defesa. Eu acho que o Tite identificou isso muito bem, levou ele para a seleção brasileira, né? Eu acho que, observando o que o Léo Ortiz fez no Red Bull Bragantino, eu acho que ele teve essa ideia de colocar ele um pouco mais à frente, porque ele tem essa qualidade. Você falou do lance, né, Dani? Imagina a coletiva do Tite falando que improvisou 2 jogadores, um lateral e um volante, aí esse lateral improvisado faz um cruzamento para o volante improvisado marcar um gol, né? Uhum. Então, de fato, jogadores que têm valências interessantes. Eu acho que o Everton seria um desfalque maior. Eu acho que ele vive um bom momento no Flamengo, acho que ele se reencontrou desde a chegada do Tite. É um jogador que talvez poucos consigam fazer o que ele faz em campo, no sentido de arrastar a marcação, de 1 contra 1, de finalização de média distância. O Bruno Henrique é um ponta, né, mas muitas vezes funciona como segundo atacante. Eu acho que fisicamente não está no mesmo nível do Everton, e é natural, né? Ele passou por uma cirurgia delicada, voltou bem. Tem a questão também já de chegar numa idade que precisa dosar a sua energia também, o Bruno Henrique. É um jogador de muita qualidade, talvez equilibre até o ataque ali junto com o Pedro, mas eu acho que para jogar contra defesas mais fechadas, Dani, ter o Everton é um trunfo para essa equipe do Flamengo, apesar do Luiz Araújo ter entrado bem e ter essa característica também, né? Muitas vezes o Grêmio baixou sua marcação, não oferecia espaço, e ele fez aquele golaço, aquele chute de fora da área que abriu o placar. Então, ter um bom elenco é importante, mas nesse mundo de desfalques que tem o Flamengo, acho que o Everton é o principal, caso, obviamente, ele seja vetado. Próximo jogo é contra o Atlético Paranaense na Liga Arena, né? A gente sabe do retrospecto do Flamengo lá, e o Grêmio tem o Botafogo em casa, mas em Cariacica, porque não tem o seu estádio para conseguir mandar os seus jogos. Então vamos ver como é que vai ser a sequência dessas 2 equipes desfalcadas, assim como muitas outras no Campeonato Brasileiro. Bora trocar de assunto.
Mas eu tenho essa tela para mostrar o Tite desde a estreia pelo Flamengo. Em 43 jogos, ele tem 28 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. O aproveitamento do Tite é de 71,3%, com 75 gols marcados e 23 sofridos. E a 6ª vitória seguida do Tite à frente desse Flamengo. A gente ficava assim, ó, depois de 3 vitórias, agora vai. E depois de 4 vitórias, agora vai. Aí 5 vitórias, olha, agora vai. Bom, agora foi, né? Teve um começo complicado na Libertadores, né? O campeonato estadual, o Flamengo nadou de braçada, né? Com o time titular, não tomou conhecimento de ninguém. Mas na Libertadores tomou um susto, né? Começou de uma maneira difícil, mas assim, futebol a gente não tem certeza de nada, né, Zupa? Mas assim, quando o Flamengo ano passado trouxe o Tite, começou a montar o time, a gente tinha certeza, ou quase certeza, de que o Flamengo seria um dos fortes candidatos a todos os títulos, né? Na Libertadores, muita gente provavelmente comemorou esse mau início do Flamengo, torceu até por, de repente, uma zebra do Flamengo ficar de fora, mas não aconteceu. O Flamengo acabou ficando em segunda colocação, né? Era o mais temido para ser pego no sorteio. Mas sem dúvida nenhuma, um time que é muito forte. Mesmo com esses desfalques todos no Campeonato Brasileiro, até por essa Copa América, ter essa sensação de não parar, ele se torna, na minha opinião, um candidato mais forte ao título. E quando a gente olha para a temporada do Flamengo, quando a gente olhava no começo do ano para a temporada do Flamengo, mesmo entendendo que o Flamengo tem potencial para brigar por tudo, quando a gente tinha que hierarquizar, bom, em qual dos campeonatos o Flamengo tende a ter mais vantagem? O olhar ele ia para o Campeonato Brasileiro, não só pelo elenco mais profundo que o Flamengo tem, mas pela própria característica de trabalho da sua comissão técnica. O Tite é um cara da constância, da construção a longo prazo, né? O Tite é um cara desse tipo de trabalho. Mais do que o cara do jogo e da estratégia para aqueles 90 minutos do mata-mata e fazer aquela mudança que vai anular o adversário, o que o Abel, por exemplo, adora fazer. Não que o Abel não seja bom dos pontos corridos, ele é o atual bicampeão brasileiro. Mas o Tite é um cara muito assimilado a esse modelo de pontos corridos. Não por acaso ele já tem 2 campeonatos dentro desse modelo. E por isso eu entendo que o Flamengo cresce nas mãos dele nesse tipo de campeonato. É bom a gente lembrar que nessa fase ruim que o Praz falou, que o Flamengo teve, ameaçado de ser eliminado da Libertadores, um começo também ruim nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, houve quem tivesse a certeza que o trabalho tinha acabado. Então, assim, a gente está no meio do ano. Né? Estamos na metade do ano. O Flamengo já foi o melhor time do país, o Tite já foi uma porcaria de técnico e o Flamengo volta a ser o melhor time do país. Tudo isso em 6 meses. As coisas... E de fato o Flamengo viveu um momento ruim, mas daí as pessoas terem as certezas que elas tinham, há uma distância muito grande. E o Flamengo, o turning point, né, o ponto de virada, foi justamente a partir do jogos contra o Corinthians e o Bolívar. Né? E logo depois tinha Vasco também pela frente, ou seja, eram muitos jogos último, importantes. Né? O último agora. O Flamengo vinha das derrotas. Corinthians, Bolívar e tinha um outro... Era o Amazonas, acho. O Flamengo era a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Foi o pior time do Flamengo, o pior jogo do Flamengo. E a partir dali o Tite voltou a mexer na equipe, encontrou o Gerson pela direita, o meio-campo um pouco mais encorpado com o Gerson se aproximando do Arrascaeta, o De La Cruz vindo de trás, o Cebolinha de um lado, o lateral na ultrapassagem para o Gerson vir para dentro. E aos poucos o Flamengo foi melhorando o seu padrão. Assim, o Flamengo não tem feito jogos espetaculares o tempo todo, mas tem melhorado. Contra o Vasco, por exemplo, fez um jogo sublime, ainda tinha os seus jogadores. Hoje, a partir de agora, até o fim da Copa América, isso vale também para o Flamengo. Não é porque ele é o melhor elenco do Brasil que a gente não tem que considerar a quantidade de desfalques. O Flamengo estava hoje, talvez sem 7, 8 titulares, 6, 7 titulares, é muita coisa. Impacta até o melhor elenco do Brasil. Então, assim, o jogo de hoje, ele talvez não tivesse como ser espetacular, como não foi espetacular. Mas ele foi com muitas dificuldades de montagem de time. E o Flamengo conseguiu vencer com merecimento e jogando bem. Então, acho que daqui até o fim da Copa América, a gente tem que relativizar para quase todos esses times, inclusive para o Flamengo. Mas o recorte atual mostra o Flamengo com méritos, né? É compreensível porque é que o Flamengo ocupa hoje o primeiro lugar da tabela. E vamos para o Maracanã, daqui a pouquinho o Tite vai falar e a gente vai mostrar a entrevista coletiva dele também, mas o Marcos Braz falou na zona mista. Vamos lá. Marcos, falasse dessa visita do Neymar aí, que esteve, enfim, balançou demais as redes sociais. Outro dia ele vestindo a camisa número 10 e agora essa visita ao vestiário aí. Não, assim, o Neymar é um astro mundial, um jogador importantíssimo.
no âmbito esportivo, no futebol. E sempre que ele estiver vindo torcer para a gente, deu sorte, as coisas foram bem, a gente convidou ele para vir no vestiário, conhece muitos jogadores, os jogadores mais novos também tem uma relação boa com ele. Está todo mundo feliz, eu acho que é isso aí. Não é nada mais do que isso, para deixar claro, não tem nenhum tipo de conversa com o Neymar. Eu acho que a gente não está aqui nem para enganar a torcida, nem para enganar ninguém. Deixar claro isso, não tem conversa com o Neymar, não tem nenhum ajuste, não tem nenhuma possibilidade disso, eu não vejo isso, nem a curto tempo, a curto prazo. Então, mas veio aqui, botou a camisa do Flamengo, a gente sempre vai ter um carinho e uma gratidão, só isso. Ele passou o jogo inteiro com a camisa do Flamengo, quer dizer, o segundo tempo com a camisa do Flamengo no ombro, enfim, ontem, como o Pedro disse, postou nas redes sociais dele, apesar de não ter nada, né, de alguma forma é uma relação que está se estreitando, assim, é uma relação que está se criando até entre torcedor, e que vocês percebem isso para uma possível, no momento de uma possível volta do Neymar para o Brasil? Não, assim, eu não posso aqui ser irresponsável e dizer que eu acho que está sendo estreitado absolutamente nada. O que eu posso dizer é que qualquer jogador do tamanho dele que queira dar um carinho no Flamengo, queira torcer para o Flamengo, que queira vir ao estádio, a gente vai estar sempre aberto e vai tratar da melhor maneira possível. Ele também tem uma boa relação com outros jogadores ali, tinha com o Gabi, com o Davi Luiz, com outros jogadores mais novos ali. Então, assim, é uma relação do futebol, uma relação que eles têm entre eles ali, que jogam aqueles jogos eletrônicos entre eles. Só isso que tem em relação ao Neymar no Flamengo hoje. A gente não pode ser irresponsável, não pode ser... e não pode dar nenhuma narrativa diferente dessa. Eu acho que também é importante, em relação a falar um pouquinho do jogo, a importância do resultado, porque o que eu estava falando ali em outros lugares, confiança, e na vida também, mas na confiança no futebol, você não agarra e solta a hora que você quer. E você ter 4, 5 jogadores do tamanho, da envergadura desses jogadores, Arrascaeta, De La Cruz, não estarem aqui e a gente mostrar a força do elenco, eu acho que é importante até para isso, para manter essa confiança, essa autoconfiança, para que a gente siga tantos jogos ainda mais sem os melhores jogadores do Flamengo, que é um erro, é uma irresponsabilidade de quem não para o campeonato. Eu não posso perder a oportunidade de dizer isso aqui, mesmo com a vitória do Flamengo. Marcos, saiu até na imprensa italiana um suposto interesse do Flamengo no Marcos Antônio, da Lazio. Existe alguma coisa de proposta, algo nesse sentido, como saiu por lá? Não existe absolutamente nada. O que eu posso te falar é que eu gosto de jogador. Tá bom, tá certo. Bom, mas falando... Tem coisa aí. Eu concordo com o Zupac, essa declaração aí não Se não tem proposta, vai ter. Ele gosta do jogador, mas ele pode fazer? Ele pode pagar? Não, poder pagar, ele pode. É só querer? Se não tivesse nada, ele não falava que gosta do jogador. Só falava que não tem nada. E se ele não achasse que tem possibilidade de algum rival, também ele não ia falar. E seria uma boa? É um bom jogador. Jogador de meio campo, né? Tá na Lazio, futebol italiano. Vamos ver. E aí, seria uma boa? Acho que sim, Marcelo. O Flamengo hoje, ele tem uma capacidade muito grande para contratar, né? Se tu for ver em termos financeiros, não tem nenhum clube que consiga, aqui no Brasil, chegar perto do Flamengo, né? Claro que, desportivamente, cada um tem suas estratégias e consegue. Mas, assim, financeiramente, o Flamengo tem capacidade, sim. É só ver as últimas contratações que o Flamengo fez, né? Desde Everton Cebolinha, De La Cruz. Então, assim, essa declaração do Marcos Braz me deixou com uma pulga atrás da orelha. O Flamengo tem sido um clube comprador na Europa, né? O Flamengo tem ido à Europa e comprado jogadores, né? Comprou o Matias Vinha, comprou o Everton Cebolinha e outros tantos jogadores, né? O Flamengo tentou comprar o Claudinho algumas vezes, né? Mas o Zenit não vendeu. Então é o tipo de movimento que o Flamengo costuma fazer. O Pedro Henrique inteligentemente perguntou. Foi muito sabido. Tentou o Luiz Henrique também, se não me engano. Tentou o Luiz Henrique, né? Então a notícia veio da Europa, o Pedro Henrique perguntou ao Braz e o Braz deixou no ar. Ele gosta. Ele gostar já é um passo bastante importante. Eles não vou falar nada, eu apenas gosto do jogador. Então anota aí no caderninho. Até porque a janela abre só em julho, né? Então, não tem nada mesmo.
Tá, e ele também não vai falar nada porque tem os outros times também que podem ficar de olho. Bom, mas aí pensando... Bom, e aí o Neymar chega e todo mundo fica muito feliz com a presença do Neymar. E aí ele é perguntado, existe um estreitamento aí de relação entre Flamengo e Gabigol? Ele tem mais um ano de contrato com a equipe dele, mas o Brasil, ele é muito comedido, né? Aliás, qualquer pessoa e qualquer clube aqui do Brasil tem que ser comedido ao falar de Neymar. Tem, mas que existe um estreitamento, é muito nítido que sim. E ele parte muito do Neymar para com o Flamengo, né? E aí, ó, o Neymar jogou Copa do Mundo com o Davi Luiz, Neymar é amigo de muitos deles, né? O Marcos Braz falou dos joguinhos eletrônicos, enfim, ele é amigo deles. A gente viu nos últimos meses, né? E eu achei isso legal, uma reaproximação do Neymar com o Santos, né, depois de anos de afastamento. Durante esse período de afastamento, sempre ficou muito claro para mim que a hora que o Neymar resolvesse voltar ao futebol brasileiro, e eu acho que esse momento vai acontecer, talvez antes do que a gente imagina, o Flamengo seria esse destino, né? Porque o Neymar já deu a entender que ele tem um carinho, uma simpatia pelo clube, e porque o Flamengo é o projeto esportivo no Brasil que financeiramente teria mais fôlego para tentar convencer o Neymar a aceitar algum tipo de projeto. É que ultimamente ele se reaproximou do Santos e gerou essa expectativa de que seria para o Santos que ele poderia voltar. Então, assim, o Neymar está voltando de lesão. A gente, nos últimos meses, ou no último ano como um todo, a gente não fala do Neymar atleta. A gente fala do Neymar que brigou com não sei quem, do Neymar que foi jogar não sei o quê, do Neymar que viajou para não sei onde, pro Neymar que colocou a camisa de não sei quem. Então, o Neymar jogando bola faz tempo que a gente não fala, porque ele está machucado de novo e ainda não voltou a jogar. Então, o que acaba sobrando como pauta são as visitas dele. E aí, ele aparecendo com a camisa do Flamengo no Instagram ou no estádio com ela no ombro, vestido, indo nos atletas lá para conversar, gera toda essa expectativa no torcedor. Não acho que seja para agora, mas me parece óbvio que existe um carinho de parte a parte, né? Sim. Se isso vai virar alguma coisa ou não, ou se vai ser, como o Braz falou, gosto do jogador, né? Isso a gente não dá para dizer ainda. E aí ele colocou a camisa do Flamengo esses dias, postou nas redes sociais, aí no outro dia ele aparece com a camisa do Santos. Eu acho que ele quer, calma, né? A gente está aqui, estamos abertos, vai que... Mas ele coloca a camisa do Santos ali, acho que até para mostrar um pouco de respeito também à equipe. Que o Zupa falou, eu acho que ele volta para o Brasil, não sei quando, mas com certeza ele vai voltar a jogar aqui. E eu só vejo dois clubes, né? Assim, na minha visão, Santos e Flamengo. E concordo também, não sei, uma paquera, mas é uma aproximação que é recíproca, né? Tem dos dois lados. Os dois lados, o Flamengo faz parte dele, o cara foi visitar, e o Neymar também fazendo questão de demonstrar esse respeito, esse carinho que tem pelo Flamengo, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que, não sei se de repente já combinado pelos dois, mas é uma coisa que os dois estão construindo, cada um de um lado, preparando um terreno para uma possível... Aí, se daqui a 1 ano, 2 anos, eu não sei como é que o Neymar planejou essa... Porque, assim, eu penso que eu, como ex-atleta, com certeza, quando ele machucou, o primeiro período é de luto. Tu fica transtornado, tu fica em choque, e depois que tu faz a cirurgia, que tu começa a recuperação, tu fala, tá bom, me machuquei, tenho que me recuperar. Qual o meu plano? Porque tu tem que ter um plano. Porque se tu pega uma recuperação dessas de 10, 11, 9 meses, sem tu ter um plano, sem tu ter uma meta, tu acaba se perdendo. Então, o Neymar provavelmente deve ter feito uma meta, um planejamento. E aí, é uma incógnita pra gente, né? Se o planejamento dele é se recuperar, voltar a jogar na Arábia e depois cumprir o contrato e tentar se condicionar para uma nova Copa do Mundo, para um time na Europa, porque, assim, cara, o talento que esse menino tem é absurdo. A gente não tem... E os jogadores da seleção vão entender o que eu tô falando. Não é desmerecer ninguém que está na seleção. É que ele é simplesmente fora da curva. Ele é fora da curva como jogador. Ele é um talento natural absurdo. O Neymar tem... Não vou dizer que é um dom, porque ele trabalhou muito para isso. Mas ele tem uma capacidade técnica que poucas vezes a gente vê no futebol. Tá aí, galera, pessoal, falando sobre o Flamengo, uma vitória muito importante ontem, 2-1 contra o Grêmio, mais 3 pontos no Brasileirão. O Flamengo que já entrou muito desfalcado, e ali no primeiro tempo o Tite teve que mexer muito cedo, né? Trocar ali, fazer trocas. O Cebolinha saiu machucado, Igor Jesus também saiu machucado. Inclusive foi a partir da entrada do Luiz Araújo que o Flamengo tomou conta da partida. Luiz Araújo entrando muito bem, fazendo
um golaço, marcou 2 gols, né? Mas o primeiro foi um golaço, jogando bem demais, né? O Luiz Araújo, ele tem se destacado, né? Sempre que vem entrando, ele está jogando bem. Eu até achei que o Tite hoje iria optar por entrar com o Luiz Araújo já de titular, né? Mas ele optou por começar com ele no banco, mas ele entrou ali no decorrer da partida e ajudou demais, né? Nessa vitória muito importante. Mais 3 pontos do Brasileirão e agora o Flamengo segue a preparação para a sequência dos próximos jogos. Igor Jesus, eu acredito que é o que preocupa mais. A lesão dele pode ser um pouco mais séria. O Cebolinha, vamos aguardar, né? O Cebolinha acho que não foi nada de grave, nada assim tão grave, né, na lesão do Cebolinha, mas é aguardar, né? Vamos ver aí as próximas notícias. O importante foi a vitória, os 3 pontos, o Flamengo voltando à liderança do Brasileirão e agora é se preparar para o próximo jogo, rodada no final de semana. Deixa sua opinião aqui nos comentários, o que você achou do jogo de ontem, comenta aqui abaixo. Valeu e até a próxima, galera.